Opa, pois bem, para conversar aqui com os beneficiários do nosso grupo, contratantes de Barão de Grajaú para a causa do precatório do Fundef, estou aqui com o Dr. Antônio Carlos Araújo para tratar e apresentar rapidamente o resultado da reunião que tivemos ontem, dia 5 de outubro, com a prefeita Claudimê em Barão de Grajaú, no gabinete da prefeitura. Pela primeira vez, ela nos recebeu, depois de um ano que estamos trabalhando a causa da tentativa, da busca pelos 60% do recurso que já chegou. Haja vista Barão de Grajaú serem duas situações muito claras. Uma é um processo de mais de 5 milhões que está na Justiça Federal em tramitação e nós estamos acompanhando. Muito bem apresentado na conferência quando estive aí em Barão de Grajaú em setembro do ano passado. E a segunda situação, que é o recurso que a prefeitura já havia recebido, né, antes aí do período de transição das leis, da emenda 114 para a lei anterior. Então, quando chega a emenda 114, ela tem determinantes muito expressos em relação a quem tem processo para continuar em tramitação, caso une Barão de Grajaú, e também em relação a quem já recebeu o recurso. Nesse período aí, quem já estava com recurso quando a emenda chegou. Então, essa tratativa nós fizemos ontem pela primeira vez. E a nossa busca ao longo desse tempo era poder apresentar para a prefeita Claudimê, doutor Antônio, eu digo Claudimê, que é o nome da prefeita, né, Claudimê, para apresentar para a administração pública a possibilidade dela fazer o rateio, através, agora eu digo aqui, de acordo, porque nós temos um processo na Justiça Comum em Barão de Grajaú, em tramitação, preste, eu digo até assim, que o juiz, o magistrado dê uma decisão no pedido de bloqueio dos 60% para o rateio dos 60% do valor recebido pela prefeitura. Tá? Então tivemos ontem com a prefeita apresentando as situações. Ela disse que recebeu o recurso e recebeu com a sentença, que é conhecimento, uma decisão judicial federal, que é de conhecimento dos beneficiários, de todos vocês, é de conhecimento, que na decisão federal diz explicitamente, ou expressamente, melhor falando, que é para ela fazer o investimento em educação e é vedado o rateio. Mas, o que é que nós levamos? Porque a partir das leis, que nós chamamos leis do precatório, ou leis do 60%, abre-se o espaço para, quando da emenda 114, o saldo a partir da emenda 114 ser rateado em 60%. Foi essa possibilidade que nós levamos desde o ano passado para Barão de Grajaú. E a prefeita agora nos recebeu e apresentamos essa situação. Prefeita, a senhora pode fazer o rateio sim, porque agora tem leis que garantem, querem lhe apresentar, as leis vieram aí desde o final de 2021, e agora a senhora faz a avaliação da situação. E ela se comprometeu em fazer esse levantamento da situação desse recurso de Barão de Grajaú e apresentar para a gente. E também disse lá na reunião que tivemos com o presidente Roberto, que estava na reunião, vai ver nas fotos aí, a vice-presidente e outros membros da diretoria, onde ela disse, explicitamente perguntado pela vice-presidente, prefeito, mas a senhora tem interesse em fazer o rateio? Ela disse, eu mantenho com interesse em fazer o rateio. E ela disse, agora eu vou mandar fazer o levantamento do recurso, como é que está, vou apresentar através da assessoria jurídica deles para nós e vai apresentar, segundo ela disse ontem, uma proposta de rateio de 60%. Agora, quanto, doutor Antônio, que alguém me pergunta, quanto que é os 60% que ela vai apresentar? Eu não tinha, nem temos como dizer. Ela vai fazer, se comprometeu de fazer o levantamento e apresentar. Vou já passar para o doutor Antônio, porque redefinindo que ela apresentando a proposta, nós advogados, pelos mais de 102 beneficiários que nos contrataram, junto com a entidade sindical, que também temos contrato com ela, iremos apresentar a proposta da prefeita. E nessa proposta nós vamos ver o valor que ela vai declarar, e como será a proposta. E aí os beneficiários vão decidir se aceitam ou não aceitam. Quanto é que tem lá? É a prefeita que vai apresentar. E nós vamos aceitar? Os beneficiários vão aceitar ou não? Vão concordar ou não? Vai ser analisado conosco de acordo com a lei. Qual é a lei? Emenda 114 e as normas técnicas do Ministério Público Federal, que disseram claramente que a partir da emenda 114, o recurso que existir deve ser rateado 60%. Quanto tinha na emenda 114? Nós não sabemos. Ela vai apresentar e a documentação. E se tiver gasto, vai estar as datas de quando foram empenhados esses recursos. Se está dentro ou fora dos prazos. Não é isso, doutor Antônio? Então tivemos lá ontem com o Roberto, presidente do sindicato, ontem, que eu digo é dia 5, presidente do sindicato, fizemos essa definição, e aqui, dessa parte, o que vai a partir de agora, doutor Antônio? O que incide a partir de agora nesse trabalho nosso em Barão de Grajaú, considerando a reunião com a prefeita, a fala dela e o processo na justiça? Pois bem, doutor Celso, como o senhor bem falou,
nós estivemos ontem, dia 5 de outubro de 2023, reunidos com a prefeita Claudimir, aqui já deixar o agradecimento a ela de ter nos recebido, nos recebeu muito bem, nós e toda a equipe do sindicato, né, professor presidente Roberto, professor Roberto e outros membros do sindicato, inclusive tinham outras pautas a serem discutidas, mas a pauta principal era do precatório do Fundef. Sim. E é importante, doutor Celso, que a gente coloque aqui o tempo em que essa legislação ela apareceu no direito brasileiro. Ou seja, a emenda constitucional 114, ela é de dezembro de 2021. Né? Ela é de dezembro de 2021. E antes da emenda constitucional 114, nós tínhamos a lei 14.057. Então, essa legislação é que dá direito ao professor ao rateio dos 60%. No entanto, em Barão de Grajaú, e isso o doutor Celso já falou, todos os beneficiários de Barão de Grajaú já têm conhecimento, a prefeita de Barão de Grajaú recebeu esse recurso antes da emenda constitucional e, portanto, com uma decisão judicial de que deveria aplicar o recurso em sua totalidade. Só que o recebimento do recurso foi sob a égide de uma legislação, mas o empenho do recurso, o gasto, ele está acontecendo sob a égide da emenda constitucional 114, que prevê que 60% do recurso é para ser rateado entre os professores. Tem o fato dela ter recebido antes? Tem, mas nós temos a possibilidade, né? Foi o que nós levamos ontem na reunião, dia 5 de outubro de 2023, a possibilidade de um acordo. E isso acontece porque o Ministério Público Federal, por meio de uma nota, estabeleceu a possibilidade daqueles municípios que haviam já recebido o recurso, mas que ainda não tinham investido, a possibilidade de fazer um acordo, uma vez que houvesse saldos para ainda serem investidos. Então, esses saldos não hoje, saldos não de hoje, saldos lá da emenda constitucional 114. Quando da publicação da emenda. Exatamente, dezembro de 2021. Então, nós estivemos em Barão com esse objetivo de passar para a prefeita Claudimir de que é possível a realização de um acordo no processo. Não é um acordo que tem qualquer tipo de legalidade, pelo contrário, a legalidade é por meio da lei infraconstitucional 14.057 e também da emenda constitucional 114 e também da nota técnica do Ministério Público Federal. Então, sendo tudo isso possível, nós expomos a ela essa possibilidade e ela ficou de analisar junto à assessoria jurídica do município de Barão de Grajaú. Nós estamos passando a vocês o resumo do que aconteceu na nossa reunião ontem. Estando com a prefeita de Barão de Grajaú, nós temos um processo judicial, em que no processo judicial nós pedimos o bloqueio desse recurso de 60%, né? Inicialmente foi negado essa liminar pelo juiz de Barão de Grajaú, mas o processo está correndo, nós vamos continuar com o processo e caso, logicamente, seja interesse da prefeita Claudimir, conforme ela deixou bem claro lá na reunião com todos nós, com a diretoria do sindicato também, a vontade que ela tem de fazer o rateio desse recurso, mas precisa que essa vontade de fazer o rateio precisa estar fincado na legislação para que ela faça tudo da forma mais legal possível. Então nós estamos passando isso para vocês, os nossos contratados, os beneficiários aí em Barão de Grajaú, o resumo dessa nossa reunião e dizer que nós estamos aqui firmes, nós temos um processo judicial e uma vez não havendo qualquer possibilidade de acordo, é o processo judicial e o judiciário vai decidir em algum momento, pode às vezes demorar, a gente sabe que um processo tem um trâmite normal, mas que em algum momento o processo será decidido. E é assim que nós estamos produzindo o nosso trabalho. Eu fui só questionado rapidamente aqui no final do vídeo sobre, já faz tempo, e que vem questionando a possibilidade daquela manifestação popular de professores e tudo, mas eu não posso impulsionar, nós não somos assessores da entidade sindical que faz o movimento social, trabalhamos com a parte técnica e nem impulsionar a fazer movimentos sem ter tido a fala da prefeita e sem ter uma legalidade desse movimento. Né? A legalidade é que ela tem uma sentença judicial que determina que ela invista dinheiro em educação e não faça rateio, mas nós temos aí, apresentamos a legalidade dela poder fazer o rateio a partir da emenda 114. Né? Com movimentos não iam funcionar, mas é um direito dos professores da entidade sindical, nós não nos comprometemos e nem envolvemos nessa parte,
Nossa parte é técnica. Fórum e prefeitura e na administração pública. Então agora é aguardar o tempo que, vamos dizer assim, o tempo razoável que ela deu ali, que ia fazer o levantamento, se comprometeu com a entidade sindical, que vai oficiar, inclusive, lá pedindo outros requerimentos que tem lá, para eles, e ela vai passar o mais breve possível, como ela disse lá para a própria presidente da entidade sindical, o que tem lá, o que ela vai fazer e que acordo que ela vai propor. Esse acordo, eu creio que ela vai poder apresentar talvez antes de botar no processo, mas foi pedido que ela já bote no processo, e aí a gente vai avaliar para responder dentro do processo, porque é para acabar com o processo. Foi como dito para ela, prefeita, a senhora apresenta o acordo, sendo satisfatório, acaba com o processo. Senão vai ficar sob o risco do julgamento aí, que de repente pode não ser muito bacana para a prefeitura ela podendo negociar e fazer esse acordo, né? E, consequentemente, muitas falam assim, então acabou tudo, porque tem a história, tem vestígios, indícios de gasto do dinheiro. Quem vai dizer quando e o período em que aquele dinheiro foi gasto, se está dentro ou fora da lei que podia gastar e que deveria ratear, vai ser a apresentação da documentação da prefeitura, com certeza nessa proposta de acordo. Né? Perfeitamente. Né? É bom que a gente deixe bem claro também, nós já deixamos claro isso, quando fomos a Barão, falamos a todos os beneficiários, né, do recurso total do precatório do Fundef, o que reza a emenda constitucional 114, 100% do recurso, 40% é para o município fazer os investimentos em educação. Só 60%, né, eu digo só 60%, mas é a maior parte, os 60% é para ratear pelos professores. Então, os 40% para investimento, né, não é só o município de Barão de Grajaú. Todos os municípios que receberem precisam ter um plano de investimento para investir o valor dos 40%. E a gente imagina que é esse valor dos 40% que o município de Barão de Grajaú já está investindo, assim como, logicamente, está na emenda constitucional 114. Conversas populares de que foi mais, foi tudo, nós não podemos nos comprometer, a gente vai dentro do que a base da lei, até que se, como diz, até que se prova o contrário, até que venha tudo para o processo. Esse é o nosso trabalho, estamos investindo o nosso trabalho fincamente, entendeu? Em Barão de Grajaú, nesses dois casos, que é o que está na Justiça Federal acompanhando de forma tranquila, e esse aqui um pouco mais debatido até que se chegue à posição. Mas tem a expectativa de chegar logo à posição final, fechar o processo. Né? O processo judicial que está em Barão de Grajaú, na comarca de Barão de Grajaú, o juiz negou inicialmente o bloqueio de 60%, mas mandou citar o município para que o município apresentasse uma defesa, uma contestação. Nós já passamos dessa fase. Não apresentou? Né? Não, o município não apresentou a contestação e voltou agora concluso para que o magistrado possa dar um impulso seguinte do processo. Né? A gente imagina que o magistrado vai marcar uma audiência, né? E a gente espera, imagina, diligenciou para isso, para que essa audiência seja, logicamente, o mais breve possível, para que ele possa, aí, não havendo a possibilidade de acordo, né, numa audiência de conciliação, julgar em seguida o processo. Pronto. A prefeita apresentando um acordo lá e nós apresentando para os beneficiários contratantes, eles aceitando, já parte para a homologação do acordo final. Não apresentando, nós diligenciamos para que o juiz tome o outro passo seguinte, que seja ou sentenciar ou fazer uma audiência, claro, tratando de interesse público também aí. Para mim está claro, muito claro, o trabalho continua, nada está perdido porque não tem processo finalizado. Eu não posso responder a todas as falas populares, nós não podemos estar respondendo. Ficamos muito gratos e eu fico solidário. A ansiedade e até assim a insatisfação dos professores com o tempo da justiça, com a falta de atos políticos, mas nós não podemos estar interferindo nessa seara. Com certeza. Obrigado a todos. Vamos continuar.